Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Deixa eu tirar aqui meu óculos que eu me sinto mais à vontade. Terminou agora, última partida do Corinthians antes da pausa para o Mundial. Empate entre Grêmio 1, Corinthians 1. E nesse vídeo eu irei te falar tudo que aconteceu nesse jogo, beleza? Então bora. Como eu fiz no vídeo Jogo do Brasil, tem algumas imagens aqui que vão ajudar a contar tudo que eu irei falar sobre essa partida, tá? E para começar, nada melhor do que o que eu sempre falo, que é as escalações da partida, beleza? Não sei porque tá nessa imagem, porque era pra estar na imagem da escalação, calma aí, agora sim. Aí na imagem da escalação, beleza? O Grêmio escalado numa 4-2-3-1 com Thiago Volpi, Marlon, Wagner Leonardo, Walter Kahneman e Marlon, a dupla de zaga. No meio-campo, Vilha Sante, Dodi, mais à frente, Alisson na direita. Vou falar muito do Alisson nesse vídeo. Cristaldo, Christian Oliveira, o Kike Oliveira na esquerda e Bright White na frente como centroavante. O Corinthians, por sua vez, veio com o Hugo Souza no gol. Na direita, Mateuzinho, dupla de zaga André Ramalho e Kaká. Na esquerda, Anrileri, Rian e Maicon como volantes. Breno Bidon na direita, Garro armando, Thales Magno na esquerda e o Héctor Hernandes ali na frente de forma ofensiva, tá? Pontos interessantes. O que eu tenho para falar sobre esse jogo? Primeiro tempo, gostei do primeiro tempo do Corinthians. Vi algumas coisas positivas, tá? O Corinthians no primeiro tempo era um time que conseguia ter muita bola, poucas vezes conseguia gerar perigo, tá? Mas tinha assim muita bola e o Corinthians atacava muito pelo lado esquerdo, tá? No lado esquerdo do Corinthians, tínhamos a presença de alguns jogadores, tá? Vou contar para vocês quem eram esses jogadores, tá? Outra próxima imagem que eu vou abrir, que vai ajudar a contar isso, tá? Que sim, nós temos uma pequena imagem que ajuda a contar isso, é o posicionamento médio do jogador. A partir daqui você consegue ter uma noção de onde os jogadores do Corinthians ficaram durante a partida, tá? E você pode ver que pela esquerda nós tínhamos o Maicon caindo pela esquerda, junto com o Thales Magno. Não conseguiu ver por essa imagem? Eu trago uma outra imagem para você, que é a imagem de mapa de calor, tá? E como eu sempre falo, como funciona o mapa do calor? Quanto mais vermelhinho o jogador está, quer dizer que ele ficou mais naquela área do campo durante a partida, beleza? E aqui eu trago para vocês a do Bidon. Eu trago para vocês a do Bidon, a do Garro e a do Maicon. Por quê? Não tá o Thales Magno, mas o Thales Magno nesse jogo, ele era um ponta muito agudo pela esquerda, que raramente voltava para ajudar o Anrileri na defesa. O Anrileri raramente subia, porque na esquerda o Thales Magno tinha o apoio do Garro, sendo um jogador mais livre, mas que caía mais pela esquerda, e do Maicon, que atacava pela esquerda, ajudando o Thales Magno, tá? Nessa partida, o Maicon rendeu mais. O Maicon foi o jogador melhor para a equipe do Corinthians, porque ele atuou como segundo volante e não como primeiro volante, já que a função de primeiro volante era do Rian. Quando eu falei a escalação do Corinthians, falei Breno Bidon pela direita. Por que o Breno Bidon pela direita? Aqui você consegue notar, ele não é aquele jogador fixo na direita, ele cai muito pro meio. Inclusive o gol dele, um golaço, vem de uma dessas jogadas pela esquerda. Pela direita, só que pelo meio, né? Onde ele consegue dominar a bola e chuta colocado pro gol. O Corinthians tinha apoio do lateral? Sim, tinha. Mais do Mateuzinho. O lado direito ficava mais preso ao Mateuzinho. O Corinthians do lado direito não tinha mais aquele jogador agudo pela ponta como é o Thales Magno. Então o Mateuzinho tinha mais espaço para subir. E o gráfico de calor aqui, o mapinha de calor, mostra muito bem isso. Já que ali na área ofensiva do Corinthians, você consegue ver, né, no campo do Corinthians, que está bem vermelhinho o espaço do Mateuzinho. Isso quer dizer que o Mateuzinho atacou muito pelo lado direito, porque são funções. Do lado esquerdo era Thales Magno, junto com o apoio do Maicon mais pelo meio, e o Garro, que acaba indo tanto pela direita quanto pela esquerda, mas nesse jogo caiu mais pela esquerda. Do lado direito, nós tínhamos o Breno Bidon. Só que o Breno Bidon, ele caía mais pelo meio, então fixo mais do lado direito era apenas o Mateuzinho. Já que, como eu disse, não tem mapa do calor, aqui, né, as fotos, o Anrileri não subia e o Rian, especificamente, ficava como primeiro volante, raramente passando do meio campo. O gráfico, né,
de posicionamento de jogador, esse mapa de posicionamento de jogador define bem isso, né? Tanto vocês podem ver, o 27 é o Bidon. Olha como o Bidon ele tá mais pro meio do campo do que pra ponta. E na ponta tem mais o Mateuzinho, até mais na frente do que o Anrileri. Então o Anrileri é o 26, o Mateuzinho é o 2. Você consegue ver que o Mateuzinho tá mais à frente indo pro ataque do que o Anrileri, porque o Mateuzinho foi sim um jogador que teve espaço maior para atacar. Aí você vai falar, e o Hector Hernandes, 22, tá aqui, né, bem ali, um pouquinho no grande círculo, sumido, né? Ele tá nesse posicionamento porque ele fazia mais o pivô, tentava buscar o pivô nessa zona de campo, mas muito sumido na partida e teve sim chance em algumas jogadas, porém não conseguiu ir tão bem. Eu dei um parecer sobre como o Corinthians funcionou no primeiro tempo, onde a equipe teve sim muita bola, buscava criar chances, porém, em certas ocasiões, pecava no último passe, tá? O Corinthians sim, ele pode render mais, ele pode ter mais chances, porém acaba pecando muito no último passe. O que eu gostei desse primeiro tempo? Eu gostei da partida do Breno Bidon. Eu gostei do Maicon atuando um pouco mais à frente. Eu acho ele ofensivamente ajuda, defensivamente é completamente nulo. Eu acho que o Thales Magno foi muito ativo no primeiro tempo, porém errou muito nas tomadas de decisões e isso continuou no segundo tempo. Então esses são os pontos principais do Corinthians no primeiro tempo. No jogo em geral, eu gostei. E o Garro, tá? Eu gosto muito do Garro. Eu acho que o Garro, ele ainda anda errando passes que ele não errava nos anos passados, porém o Garro ele não tá tendo o Yuri Alberto e o Depay para ajudar ele em todos os momentos, tá? O que a gente pode tirar de perfeito e durante todo o jogo também, Hugo Souza é um belíssimo goleiro. No segundo tempo, falando sobre o Corinthians, eu vou também falar sobre o Grêmio, mas falando sobre o Corinthians, no segundo tempo o jogo deu sim uma caída, o Corinthians não conseguiu ir tão bem, o Corinthians no primeiro tempo não sofria defensivamente, sofreu só no gol do Grêmio, né, teve outro momento em bola aérea, mas especificamente o Corinthians não anda sofrendo. Porém, nesse jogo, quando sofreu, foi uma jogada do Grêmio muito boa, tá? Eu acho que o Corinthians tem sim coisas boas para tirar desse empate, porém, ofensivamente, o Corinthians ainda continua muito nulo. Óbvio, acontece devido aos seus desfalques dos jogadores. O Depay faz falta? Faz. O Roberto faz falta? Demais. Porém, o Corinthians é muito nulo. O Corinthians consegue sim ter muita bola, porém é muito pouco eficiente com ela. E o segundo tempo foi um jogo assim, né? O segundo tempo do Corinthians é o segundo tempo que deu sono. O que eu gostei do segundo tempo, a entrada dos jogadores da base, do Dieguinho e do Kaique. Eles deram uma mobilidade muito diferente pro Corinthians no jogo. O Corinthians conseguiu ser mais ofensivo com os dois atletas da base. Então, ponto positivo para eles, tá? E quando eu tava falando sobre as escalações, colocar na tela novamente, eu falei, tenho muito a falar de Alisson, o jovem jogador do Grêmio, ponta direita. E eu irei trazer uma outra imagem que vai falar por que eu tenho tanto a falar sobre o Alisson. Observe aqui o mapa, né? Não é um mapa de calor, mas é um mapa em relação aos ataques do Grêmio. Quanto mais claro está o verde, quanto mais vivo está o verde, quer dizer que foi onde a equipe teve a maior concentração de ataques no jogo. E observe bem, aqui nessa região central na direita do Grêmio está muito verde. O verde está muito vivo, porque foi onde o Grêmio jogou durante todo o primeiro tempo, que foi o primeiro tempo para mim melhor do Grêmio do que o segundo, já que o primeiro tempo do jogo foi bom, o segundo tempo para mim do jogo foi muito fraco, beleza? Então se a gente notar aqui bem, tem muito a ver sobre o Alisson, tá? O Alisson tava deitando e rolando para cima do Anrileri, por quê? O Thales Magno muito ofensivo, o Maicon ajudava muito o Thales Magno nesses ataques, o Rian ficava mais pro lado direito, o Anrileri subia pouco, então ficava muitas vezes Alisson com o Anrileri, o Kaká não conseguia ajudar bem na cobertura, e foi inclusive numa dessas jogadas que acabou saindo o gol do Grêmio, né? Um belíssimo gol, uma reposição, né? Muito rápida de jogada do Thiago Volpe, ele toca pro Alisson, o Alisson consegue driblar o Kaká, o Angelini também não consegue chegar na cobertura, o Kaká vai muito mal, ele toca pro meio, o Bright White tem muita calma, limpa os jogadores do Corinthians e foi um gol onde a zaga inteira do Corinthians foi muito aquém. Por isso que eu falo, hoje foi um jogo que era pro Corinthians não tomar gol, porque sofreu muito pouco. Porém, a qualidade individual dos seus defensores fica tão aquém que nas poucas chances que o time sofre, acaba sofrendo gols. O Corinthians precisa reforçar sua zaga, porém eu tenho quase certeza que não vão chegar reforços. O Corinthians atualmente é um time sem dinheiro e é um time que não vai ficar gastando
para defensores. Eu imagino que vai ser um meio de ano do Corinthians que nenhum jogador virá, apenas jogadores sairão e se virar, vai ser algo muito único, vai ser apenas um jogador. E eu não sei se vai vir pra zaga, porém, para mim, o setor que o Corinthians mais precisa de jogadores é na zaga e nas pontas. Além, óbvio, de um atacante reserva, eu acho o Hector Hernandes um nível muito abaixo do Yuri Alberto. E eu acho que o Corinthians muda muito o seu estilo de jogo com um e com o outro, e isso é ruim para a equipe, tá? Para equipe como o Corinthians rende muito mais com um jogador com características parecidas com o do Yuri Alberto, que não tem, né? O único reserva do Yuri Alberto é o Hector Hernandes, com características completamente diferentes em relação à mobilidade, em relação a espaços que abre. O Yuri Alberto abre muito mais espaços do que o Hector Hernandes, além de ter muito mais inteligente com a bola do que o Hector Hernandes, beleza? Esse foi o vídeo sobre Grêmio 1, Corinthians 1. Tive algumas coisas a falar. Tô ainda vendo essa dinâmica de explicar o jogo com imagens, então acho que durante os vídeos vai ficar melhor, tá? Mas esse foi um vídeo sobre a partida entre Grêmio 1 e Corinthians 1. O Super Mundial começa sábado, e sábado vamos ter vídeo da partida do Super Mundial, e quase todos os jogos, se não todos os jogos do Super Mundial, também terão vídeo aqui no canal, beleza? Eu sou o Gabriel Pio, tá no YouTube, deixa joinha e verifique se tá inscrito, tá no TikTok, dê o coraçãozinho e verifique se tá seguindo o perfil, e o comentário e o compartilhamento é essencial nas duas plataformas, beleza? Muito obrigado pra você que achou até aqui, até o próximo vídeo e fiquem bem. Valeu, galerinha, tamo junto e até o próximo vídeo, a depender do momento que você estiver vendo esse. Meu Deus, fiz tudo errado esse final, mas valeu, tamo junto!